Graça e paz, mulheres, boa tarde. Mais uma semana juntas na presença de Deus, amém? Depois de um final de semana tão incrível, onde nós tivemos nosso primeiro encontro de pérolas das mulheres da nossa igreja e o Senhor ministrou sobre cura. E eu creio que Deus tem muito mais para nós nessa semana, amém? Então, abra o seu coração, se humilhe debaixo da potente mão de Deus e deixa Ele falar com você. Amém? Nós vamos meditar nessa semana, eu quero continuar falando sobre cura. E essa semana eu quero trazer para você o tema, a bem-aventurança do perdão. Porque eu creio que no perdão há cura, irmãs. Nós falamos sobre isso no sábado. O Felipe ontem na palavra trouxe sobre Naamã, um homem com uma influência muito grande, mas ele não se apegou a isso. Ele permitiu, se humilhar mesmo para que houvesse cura. Amém? E eu quero compartilhar com vocês o tema de hoje. Nós vamos falar sobre um coração perdoador. Isso, uma história muito conhecida, que é a história de José. Te convido a ler, que se encontra no livro de Gênesis. E eu quero ler aqui apenas 2 versículos do capítulo 45, verso 3 e 4, que diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Deus mostrou para José que ele governaria sobre a sua família, ainda quando ele era muito jovem. Seu pai Jacó tinha um apreço especial por José, ser filho da velhice. E por isso ele lhe presenteou com uma linda túnica longa, muito colorida. E José, muito inocente, Deus fala com ele, mostra em sonho, Deus traz uma revelação daquilo que ele tinha para o futuro de José. E José, na sua inocência, compartilha isso com a sua família, a revelação de que ele governaria sobre eles. Então, juntou isso com a preferência do pai e foi suficiente para que os ânimos dos seus irmãos fossem mais acirrados. E o ciúme e a inveja dos irmãos por José fizeram com que eles tramassem um plano maligno, irmãs. Então eles vendem José como escravo para os mercadores do Egito. Depois eles matam um animal, sujam a túnica de José com sangue desse animal e contam uma mentira ao seu pai, que ficou acobertada por muitos anos. E Jacó sofreu muito, imaginando que o filho predileto havia sido morto por um animal. E os seus filhos não se importam com a sua dor, e eles ocultam a verdade do próprio pai. O ciúme e a inveja provocaram tragédias em muitas famílias, assim como aconteceu com Caim, não é mesmo? Que matou seu irmão Abel. Mas eu creio que, assim como na história de José, sempre existe o tempo de Deus na vida daqueles que o temem. E José foi honrado, foi elevado à condição de governador do Egito. Um dia aconteceu exatamente o que Deus havia revelado a ele, ainda na sua adolescência. E devido à fome ali na região onde os seus irmãos e o seu pai viviam, eles foram até ele para comprar provisão, mas eles não sabiam que era José. E José os reconhece, e ele poderia se vingar, fazendo com que eles pagassem por tudo que eles fizeram José passar, por cada provação que ele passou durante aqueles anos. Mas foi roubado, a chance de passar a juventude com seu pai, conviver com seus irmãos, com seu irmão Benjamim, que era o mais novo, e a quem ele muito amava. Tudo isso foi roubado de José por uma
por uma decisão dos seus irmãos baseada no ciúmes e na inveja, por um pecado, não é mesmo? Vamos falar abertamente, por um pecado deles. E de repente lá estavam seus irmãos curvados diante dele, à sua mercê, ou seja, entregues a uma decisão de José, porque José ali estava numa posição de honra, né? Ele era governador do Egito, então, mas José poderia fazer muitas coisas, né? Mandar prender os seus irmãos, mandar matar, por que não? Mas José, ele não agiu com rancor ou com sentimento de vingança, não foi isso que motivou o coração de José. Ele amou e perdoou seus irmãos. Ele deu-lhes a chance de se redimirem. E eles tiveram de contar a verdade ao seu pai, que José estava vivo. Imagino que foi isso para eles, irmãos. Né? Eu imagino ali quanto difícil foi contar a verdade para o seu pai Jacó, né? Que José estava vivo, mas que tudo o que tinha acontecido havia sido por culpa deles mesmo. E então, assim, não importa o que fizeram com você, irmãs, não importa. Talvez, né, você passou por muitas coisas ou está passando por algo que fizeram com vocês, mas assim como José, o convite de Jesus nessa tarde é: tenha um coração perdoador, abençoe, ame e faça sempre o bem, não importa a medida, tão terrível que tenha sido o que fizeram com você. Porque Jesus nos convida a caminhar a segunda milha. Foi assim que Jesus nos ensinou. Amém? E eu quero também trazer aqui, né, para você que o pecado não confessado, ou seja, talvez você esteja do outro lado, né? Talvez você não esteja na posição em que José esteve, da pessoa que foi ferida, né? Mas talvez você esteja do outro lado, do lado assim como os dos seus irmãos, que por conta de um pecado, né, do ciúme, da inveja, eu não sei, só o Senhor conhece nosso coração e os nossos caminhos, mas o pecado não confessado, ele levanta um muro entre nós e Deus. Mas o arrependimento, que significa literalmente afastar-se e decidir nunca mais cometer o mesmo erro, ele fica manifesto quando nós afirmamos sinceramente diante de Deus, né? Senhor, eu fiz isso e eu sinto muito. Eu não quero mais fazer dessa maneira. Me ajuda, Pai, né? O pecado, se ele não for confessado, e se a pessoa não se arrepender dele verdadeiramente, não será liberta das algemas que acompanham, porque o pecado ele nos prende. Davi, no Salmo 32, do verso 3 ao 5, ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Amém, irmãs? Então, enquanto você não confessar o seu pecado diante de Deus, você ficará presa, algemada, e o seu corpo vai definhar, vai gemer, vai doer. E Jesus te convida nessa tarde a reconhecer diante dele o seu pecado. Não encobra mais as suas culpas. Confessa as suas transgressões ao Senhor para que ele possa te perdoar. No Senhor há cura. No Senhor há perdão de pecados. Em 1 Pedro, capítulo 4, quero ler com você
o verso 7 e 8, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, porque na oração nós somos confrontadas, irmãs. Verso 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor transborda, o amor sobressai sempre, o amor de Jesus por nós. Ele perdoa os nossos pecados e o nosso amor pelos outros também faz com que a gente perdoe aqueles que nos ofenderam. Amém? E também em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, todas nós passamos pelas mesmas lutas. O próprio Jesus foi tentado, mas ele não pecou. E nós somos humanos e pecamos, e Deus, ele reconhece que somos humanos falhos e carecemos da sua graça e misericórdia, mas ele nos convida a irmos até ele e confessarmos os nossos pecados para que haja cura, irmãs. Se você quer ser curada, porque o rancor, ele é como uma doença mesmo, que vai corroendo o nosso coração e vai nos afastando da presença de Deus. Isso é um muro que nos impede de viver, de fluir na presença de Deus. E Deus, ele quer fluir do nosso exterior, ele quer nos levar para algo mais profundo, uma intimidade mais profunda com ele, amém? Mas para que isso aconteça, precisa haver perdão, precisa haver renúncia, precisa haver confissão de pecados, amém? Então vá até Jesus nesta tarde e se renda a ele, amém? Que o Senhor nos ajude a ser vigilantes na oração, para que nós possamos nos manter firmes, resistindo ao diabo, aos seus planos, resistindo ao pecado, para que Satanás fuja de nós, amém? E para que haja cura, porque Jesus nos convida, né? Desde sábado ele vem falando conosco, e desde os devocionais que já vemos ministrando aqui, Deus nos convida, né, para fazermos parte desse reino dele, e que a cura venha sobre nós, para que através de nós haja cura nas pessoas que estão ao nosso redor, amém? Vamos orar? Jesus, querido, nós te agradecemos por essa palavra, e Deus, o Senhor faz um convite a nós nessa tarde, Jesus, a nos derramarmos aos teus pés, Pai. Assim como Davi aqui nesse salmo, Jesus, confessando os nossos pecados, as nossas transgressões, pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós temos feito que tem te entristecido, Jesus, por tudo que nós temos feito que tem nos afastado da tua presença, tem impedido que haja cura no nosso coração, Jesus. Nos perdoe, atraia-nos para a tua presença nesta tarde, Espírito Santo, que haja arrependimento genuíno, Senhor, da nossa parte, que haja em nós, ó Deus, uma decisão de mudar os nossos caminhos, ó Deus, que haja em nós, ó Deus, também a decisão de perdoar aquele que nos ofendeu, para que haja cura, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço, que você se renda a essa voz do Espírito Santo que está te convidando para que haja mudança de caráter, mudança de atitudes, mudança de enxergar as pessoas, mudança da forma de você falar, por que não? Porque muitas vezes até mesmo o jeito de falar tem entristecido ao Senhor, então se renda a Ele, amém? Vale a pena, irmãs, vale a pena se expor, porque a cura e a glória que será revelada em nós não se compara, amém?
Deus te abençoe.